Leitura do livro Mulheres da Bíblia, Suas Histórias e Legados, Antigo Testamento, Noemi, uma mulher que coopera para gerar Cristo. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Rute 4,14. Na história de Noemi, vemos uma mulher que, a despeito de ter passado por situações muito adversas, não deixou de dar testemunho de seu Deus e de seu povo. O significado do nome Noemi é agradável, encantadora, amável, e vemos que ela de fato conquistava os que estavam ao redor pela amizade que manteve com as noras. É muito interessante notar o lugar onde essa família morava e para onde foram, como diz Ruth 1, de 1 a 2. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Elimeleque e Noemi, com seus 2 filhos, partiram na época em que os juízes julgavam Israel, quando o povo havia abandonado Deus e estava em total degradação. Por isso, Deus enviou a fome como sério alerta. Seu povo se havia desviado dele como a fonte de suprimento. Eles saíram de Belém, o lugar designado para o futuro nascimento de Jesus, e que pertencia ao território de Judá, a tribo que tinha a porção mais elevada na terra prometida, e foram para Moabe, lugar rejeitado e condenado por Deus. Era o país dos descendentes de Ló. Gênesis, capítulo 19, versículos 30 a 38. Além de ser fruto de incesto de Ló com sua filha, os moabitas maltrataram o povo de Israel quando este peregrinava no deserto e contrataram Balaão para amaldiçoá-lo. Deuteronômio 23, de 2 a 6. Por isso, o Senhor determinou que nenhum moabita entraria na Assembleia do Senhor, e Israel não procuraria ter paz com eles nem fazer-lhes bem para sempre. Além disso, Moabe era um país de idolatria. Juízes 10, versículo 6. Por não depender de Deus, Elimeleque e sua família saíram da terra que Deus lhes havia dado e foram em busca de subsistência num país estrangeiro. O objetivo deles provavelmente era apenas conseguir sustento e já voltar para a terra natal. Mas não foi isso que ocorreu. Eles permaneceram lá por 10 anos. A primeira consequência dessa decisão veio com a morte do próprio Elimeleque. Após esse acontecimento, Noemi continuou ali com os 2 filhos que se casaram com moabitas. Novas consequências vieram. Os 2 filhos também morreram. A decisão de Elimeleque, sem dúvida, desagradou a Deus. Seus filhos, ao se casar com Orfa e Ruth, moabitas, também desobedeceram a Deus. E agora Noemi se achava totalmente desamparada. Quanta tristeza! A situação de Noemi não era fácil. Idosa, sem marido, sem filhos, em terra estranha, trabalhando como estrangeira, totalmente desprotegida. Porém, em meio a toda essa trágica situação, restaram-lhe as 2 noras e a notícia de que Deus havia abençoado seu povo com pão. Assim ela começou a mudar sua sorte ao decidir voltar a Belém. Ruth 1, 6, 7. Aqui temos um encorajamento a
a despeito dos erros ou situações adversas do passado. Temos de tomar a decisão de voltar para onde está a bênção. Isso é arrependimento. E sabemos que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento para nos voltar para Ele, para a igreja e aguardar a providência divina. A relação de Noemi com as noras era de mãe e filhas. Aí havia sido construído um vínculo de apreço e grande estima. Mas diante da situação, ela disse às noras que voltasse cada uma para a sua família. Em Ruth 1:8-9. Ela desejava que ambas fossem felizes, constituíssem nova família junto ao povo delas. E como não tinha nada que as pudesse ajudar, ela oraria para que Deus lhe retribuísse a mesma bondade que elas haviam usado com seus filhos e com ela. Graças a Deus, como Noemi, podemos orar pelas pessoas pedindo pelas necessidades delas. Orfa, uma das noras, resolveu, entre lágrimas, ficar com seu povo, seguindo o conselho de Noemi. Mas Ruth insistiu em ir para a terra de Judá, dizendo: não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Que declaração é essa, cara leitora? Como Ruth poderia declarar que o povo de Noemi era seu povo? E ainda mais, como poderia considerar o Deus de Noemi seu Deus? Apesar de todas as adversidades, Noemi sempre deu testemunho de seu Deus, de seu povo e de sua terra para as noras. Podemos dizer que ela reconhecia o Senhor em todos os seus caminhos. Provérbio, capítulo 3, versículo 5-7. Por isso ele estava endireitando suas veredas. Ao chegar a Belém, Noemi se mostrou amargurada, diferente da mulher feliz, abençoada e bendita de antes. Ruth, capítulo 1, versículo 19-22. Ela expôs seus sentimentos de angústia por estar de volta, viúva, sem filhos e sem ter conseguido nada em Moabe. Além de perder a família, voltou pobre para a terra. Em Ruth, capítulo 1, versículo 20-21, lemos: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela atribuiu a Deus toda a sua miséria, a ponto de mudar o nome de Noemi para Mara, que quer dizer amarga. Mas algo era bem diferente. Estava em sua terra, em seu povo, portanto, na vontade de Deus, e tinha consigo Ruth, que era como filha. Noemi reconhecia que Deus era benevolente e poderia mudar sua sorte. Ruth se preocupava com Noemi, por isso saiu em busca de alimento e, pela providência divina, entrou no campo de Boaz e passou a rebuscar espigas. Ruth, capítulo 2, versículo 2-18. Ao voltar, contou à sogra o que se passara. Então Noemi lhe disse que Boaz, o dono do campo, era seu parente e homem abençoado por Deus.
versículo 19 a 23. Ao ver que a situação começava a mudar, Noemi já não se sentia tão amarga, deixando mágoas e tristeza aos poucos. Há momentos em que ficamos desanimadas, mas o Senhor não nos desampara. Além de se sentir novamente abençoada, Noemi desejou isso para Ruth. Não nos esqueçamos que Ruth era moabita e Deus havia dito que esse povo não poderia entrar na Assembleia. Mas o testemunho de Noemi a respeito de Deus e de seu povo conquistou o coração de Ruth, fazendo-a abandonar tudo, familiares, amigos, terra, deuses, e seguir Noemi. Ruth obedeceu a tudo que sua sogra lhe determinou. Como filha de Deus, precisamos ser confiáveis e dar conselhos que tragam benefícios para as pessoas. Podemos dizer que Noemi era idosa, seria no proceder, mas no mestra do bem, e instruiu a jovem Ruth a ser sensata, honesta, bondosa, sujeita ao marido. As irmãs mais velhas devem aconselhar as mais novas a agir assim, para que a palavra de Deus não seja difamada. Em Ruth 3,3, vemos Noemi orientar Ruth a ser uma noiva honrada. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos. Vemos isso em Apocalipse 19,8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Noemi tinha a preocupação que Ruth fosse agraciada com o noivo, e Boaz prefigura Cristo. Ruth era adulta, determinada, não precisava seguir os conselhos de Noemi, mas com relação aos caminhos de Deus, aceitava e seguia essas orientações. Por meio do viver de Noemi, Ruth veio a crer em Deus e que a fez pertencer ao Senhor e seu povo. Na verdade, Noemi estava preparando Ruth para se casar com Boaz e fazer parte do plano eterno de Deus. Todas as situações pelas quais Noemi passou estavam no plano divino para alcançar Ruth. Não desprezemos as tribulações que vêm até nós. Deus nos ama e seu objetivo é salvar todos. Em 2 Coríntios 4,17 lemos: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ruth alcançou as benevolências de Boaz e o impressionou. Por isso, ele começou a negociar para resgatá-las das mãos do primeiro resgatador. Ruth, capítulo 4, versículos de 1 a 9. Estabelecendo um paralelo, hoje pertencemos ao Senhor, mas todas sabemos que não foi sempre assim. Antes de crer nele, não éramos o povo de Deus. Pelo contrário, éramos escravos de Satanás. O Senhor não descansou até efetuar a redenção por nós, entregando sua vida em nosso favor. Noemi aconselhou Ruth dizendo que esperasse, porque Boaz não descansaria enquanto não resolvesse a questão do resgate. Aplicando a nós, o Senhor também trabalhou e ainda trabalha até que nos tornemos sua amada esposa preparada para desposá-la. Que glória, que honra! Nosso noivo cuida de nós dia a dia. Todos os conselhos que Noemi deu a Ruth resultaram num casamento com Boaz e na geração de seu bisneto Davi, alguém segundo o coração de Deus, de quem descendeu o Senhor Jesus. Mateus 1, versículo 5. Por fim, Noemi voltou a ser encantadora, agradável e amável. As mulheres diziam que o filho de Ruth era neto de Noemi,
Isso mostra que ela ainda deu frutos na velhice, confirmando Salmo 92, 14 e 15. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Quanta bênção Noemi recebeu! A despeito dos sofrimentos, levou Ruth a ser bisavô do rei Davi. E está na genealogia de nosso amado Senhor Jesus. O Senhor sempre pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Diante das adversidades da vida, muitas vezes, como Noemi, achamos que Deus não é bom para conosco ou até mesmo nos abandonou. Mas, como a história e o exemplo dela, aprendamos a lição de sempre agradecer a Deus. Assim, podemos levar muitas mulheres como Ruth a uma salvação completa, de amaldiçoada a resgatada e vencedora. Aleluia! Oremos. Ó Senhor amado, restaura nossas vidas, nos faz participantes da Tua vida e natureza. Usa-nos como vaso em Tuas mãos para pregar o Evangelho, libertar os cativos de Satanás e introduzi-los em Teu reino. Como Noemi, queremos dar testemunho da Tua bondade, justiça e amor pelas pessoas que estão longe da família de Deus. Queremos trazê-las para junto a Ti, ajudá-las a ter comunhão contigo e apacentá-las até que se tornem noivas puras para Ti. Desejamos ser mulheres que gerem Cristo por nosso testemunho de vida. Leva-nos a vencer as dificuldades diárias, as sobrecargas que nos sobrevêm e até mesmo os problemas que duram anos. Ensina-nos que Tu cuidas dos Teus um a um e podemos sempre confiar em Ti. Amém. You can be the love in my heart. You can be the life in my soul. Jesus, you're the best.